Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam muito bem-vindos a mais uma Rapidinhas do Pimenta. Eu, Anderson Rodrigues, venho apresentar Desnoticiário Geral com Arthur Senas. No primeiro Desnoticiário Geral de 2021, Arthur Senas vai responder algumas perguntas feitas por alguns ouvintes. Então, fiquem ligados e até mais. Vai lá, Arthur, é com você. Sim, senhoras e sim, senhores. Bem-vindos. Sintam-se à vontade. Esta é mais uma gravação. Talvez seja a última, talvez não. Tudo vai depender de vocês, os canceladores. 2021 vai ser um ano de passagem de notícias. Notícias que começaram em 2020 vão só passar para 2021 e provavelmente só vão se concretizar em 2022. A primeira notícia de 2021, para o público-alvo desse podcast, eu escolhi a atualização da Bíblia. O pastor Marcos Carlos Thiago pediu a inclusão do livro Empíricos 2020 de uma apóstolo mulher. Seu nome era Brena. Ela escreveu esses livros muito tempo depois, por isso não haviam ainda inventado o feminino da palavra apóstolo. Mas como Brena disse que não tem gênero, não teve problema algum. Sem dar muitos spoilers, só quero afirmar que foram encontrados nos livros a indicação celestial do uso da máscara em época de pandemia. Também foi encontrada a importância do distanciamento social em época de pandemia. E por meio de parábolas, a divina aceitação da vacina. Tudo isso foi interpretado através das histórias como o rastro da ovelha, cometas passando no céu à noite e dias de chuva no lago, que foram fenômenos frequentes na região ali da Galiléia, onde a Brena foi criada. Outra notícia que foi um marco no início desse ano foram as novas secadoras Electrolux. Agora elas trazem um protetor de faturas esquecidas no bolso da calça, assim como a separação das moedas e notas de troco. A empresa achou necessário o lançamento do produto juntamente com o filme Tenet, que é um filme que dá para assistir de trás para frente sem alterar o rumo da história. Assim como a nova funcionalidade da lavadora Electrolux, que tem a função de inversão, onde você coloca a roupa limpa e ela sai suja, para você, no momento de isolamento, ter a impressão de ter saído de casa e vivido várias aventuras. Tem a função puteiro depois do trabalho, que deixa marcas de batom no colarinho. A função comi feijoada com pimenta e deu ruim, deixando aí a calcinha completamente suada. E a minha função favorita, que é não sei comer em restaurante. Essa deixa a calça toda suja de molho teriyaki ou a camisa branca suja de molho bolonhesa. Sinto falta do meu rinossoro. Durante as férias eu mandei algumas mensagens, cobrei alguns favores e reuni algumas perguntas para tampar o buraco aqui de roteiros que não foram escritos. Meu nome é Rodrigo, sou daqui de São Paulo. E, cara, eu queria primeiro dar um relato e depois levantar um questionamento. Você pode me ajudar aí. No primeiro episódio do Crônicas, Arthur, você deu uma dica que eu achei interessante e veio de encontro com minhas necessidades. Você deu uma dica de como economizar energia. Você falou que era para cortar um dos pininhos da tomada, que ia economizar 50% da energia, e foi eficaz. Tipo, minha energia diminuiu quase 100%, porque as coisas pararam de funcionar. Eu não sei se eu fiz algo errado, era um tutorial de um passo só e eu errei. Costuma acontecer essas coisas comigo mesmo. E aí que tá o questionamento. Eu falei que foi efetivo, mas eu não sei se foi efetivo ou se foi eficaz. É esse o questionamento que eu queria fazer para você. A diferença entre efetivo e eficaz. E, se possível, me dar alguns exemplos. Bom, essa dica foi genuína, eu tenho que admitir, mas só se tornaria efetiva se você tivesse lido a parte ali da descrição, onde havia uma lista de eletrodomésticos que seriam vendidos na Black Friday e só eles poderiam funcionar bem ou funcionar meio bem nessa situação aí em que você se colocou. Porém, para ficar eficaz, né, e foi o que você fez, foi desligar todos os equipamentos.
Então a melhor forma é encontrar aí um modo de reinvestir o dinheiro que você perdeu comprando esses eletrodomésticos que agora já não servem para nada. Por exemplo, comprar cerveja gelada no posto. Efetivo. Agora, carregar um cooler de gelo e sal, né, para colocar a cerveja, já é eficaz. Usar preservativo para não ter efetivo. Agora deu ruim, ir comprar cigarro e nunca mais voltar, eficaz. Gravei o episódio no dia do lançamento com gripe, por isso ficou uma bosta o áudio. Efetivo. Agora, gravei com antecedência, sem a emoção do desespero e de má vontade. Eficaz. Por isso, busque sempre a eficiência, que por pouco não é um defeito. E aí, Arthur, tudo beleza? Então, como você tá lidando com toda a situação da pandemia, cara? Tipo, tu é casado, né? E como você tá lidando com o fato de tu tá com a tua mulher, né? Sim, 24/7, assim. Melhorou a vossa relação, afetou? E aí, partilha com a gente. Bom, eu entendo essa pergunta. Os dados alarmantes sobre divórcio na pandemia têm aberto espaço para esse tipo de pergunta. O interessante é que essa pergunta foi feita também ao casal Vitão e Luísa Sonza. Uma curiosidade aí dessa artista é que ela não queria ter nome artístico, mas isso é proibido no Brasil. Então ela só virou a letra U do Souza, virou para cabeça para baixo ali, virou um N, virou Sonza. Assim não afetou, né, só a sonoridade da pronúncia, mas manteve ali a situação contratual intacta. Mas voltando ao casal, que respondeu que o segredo de estar junto é dividir o mesmo remorso. E eu concluo, se você tem um vínculo criminoso com seu cônjuge, você não vai se separar. Senão um cagueta o outro, e é muito difícil separar depois que está preso. Porque o site do cartório ainda não tem a opção separação online. Ou divórcio em um clique. Ô, Tu, tudo bem com você, seu lindo? Ô, coloca o Caneato no grupo do aeroporto, cara. Vamos conversar naquele grupo também lá, o único meio de comunicação com você. Eu coloquei esse áudio só porque ele me chama de lindo. A propósito, eu já coloquei o Caneato no grupo. Então, eu queria saber de você, rapaz. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? O que pouca gente sabe é que eu já tenho um poder. Mas como a pergunta foi para eu escolher outro poder, então eu tenho que trocar. Né? Trocar um poder pelo outro. E na troca existem regras. No final do quadrinho 27 do Aquaman, descobrimos que o Aquaman não pode andar sobre as águas. Esse poder já estava sendo utilizado em outra HQ. O que nos faz pensar é quais poderes sobraram depois de centenas de anos de cultura pop. Fica difícil, mas não fica impossível. Inclusive, eu já tenho pensado nesse poder há muito tempo e nunca vi um quadrinho falando sobre esse poder. E é um poder maneiro. Sabe qual é? O poder da tatuagem telecinética. Imagina eu podendo trocar um desenho lindo do Shiryu no braço por uma carpa toda multicolorida. Ou tatuar o nome da minha namorada errado para ela ficar maluca de raiva e depois corrigir ali na frente dela, mudando ali o N por L e ela ficando toda desgranhada e começa a chorar porque teve um surto ali de tristeza e felicidade. Outra aplicação interessante desse poder era poder lançar aí as tatuagens. Eu poderia ir num jogo de futebol e na hora que o jogador fizesse o gol e corresse para comemorar tirando a camisa, eu lançava logo o desenho do time adversário nas costas dele, ombro a ombro. A torcida ia ver, ficaria maluco, invadia o campo, acabava com o jogo e com a vida do jogador, infelizmente. E por isso tem que tomar cuidado com esse poder, que é um poder de irresponsabilidade. É um poder que exige uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade esta que só os tatuados têm. Afinal, ninguém ia colocar alguma coisa no corpo para sempre, sem ter certeza, não é mesmo? É um poder aí que tem um peso sem igual na sociedade. E ainda não tem quadrinho a respeito disso. Então eu peço aos cartunistas ouvintes que façam um esboço
do nosso Super Tatu Voodoo. Personagem incrível que não tem ainda nem na DC nem na Marvel, porque ainda não saiu na decisão da justiça. Me responde uma coisa aí, você que é um imigrante, saiu do Brasil, foi para Portugal, como que foi esse choque de cultura quando você chegou aí e se viu tendo que conhecer outras pessoas, uma nova cultura, um novo jeito, né, uma nova abordagem? Como que foi essa transição aí para você? Olha, muito obrigado pela pergunta, mas está incompleta. Tá faltando informação aí e tem um erro. Porque a minha primeira imigração não foi para Portugal, e sim para o Cabo Sul, Recreio São Jorge, lugar de difícil acesso à adaptação, os comércios mesclados. Eu não sabia aonde eu comprava as coisas. Eu me lembro de comprar cloro e amaciante de roupa no mesmo lugar onde meu pai cortava o cabelo. E a TV a cabo a gente comprava na padaria. Outra questão também é o transporte, que é sempre um desafio para o imigrante. Eu precisava andar até o asfalto, procurar algum nativo parado ali na calçada para apanhar o mesmo ônibus. Porque não havia ponto de ônibus, nem uma placa. E você não pode depender o tempo todo dos outros. Por isso eu pintei uma pedra de branco, deixei lá na calçada e anos depois descobri que eu estava certo, pois colocaram um banco de madeira ao lado da pedra, dando origem ao primeiro ponto de ônibus do Cabo Sul, hoje conhecido como um símbolo imigratório. Queria saber quais seriam tuas atitudes se houvesse uma invasão alienígena no planeta Terra e se as ações deles dependessem das tuas atitudes. Olha, minha querida, eu sinto lhe dizer, mas a real é que já fomos invadidos. E me arrisco em dizer que a primeira atitude humana com o alienígena foi o flerte. Exatamente, um bom flerte. Eu consigo imaginar perfeitamente o humano chegando no alienígena e falando: olha, tá vendo aquele meu amigo humano ali? Ele perguntou se você quer ficar comigo. Minha amiga, tratando-se de flerte, ninguém nessa galáxia é melhor que o humano. Mas aí tem um problema, e o que eu tenho que te dizer, essa invasão, já aconteceu há muito tempo, e toda a raça humana já foi substituída ou está mesclada. Então a sua pergunta é para você mesmo. Quais atitudes dos seus pais que definiram as suas ações? Essa foi fácil de responder. Olha, a pergunta que não quer calar, que eu venho pensando há muito tempo e nunca descobri, qual é a língua que um surdo de nascença pensa? Fica aí. Um abraço. Essa é muito fácil, então eu vou responder logo de cara. Sinais. Após a alfabetização de um surdo de nascença, ele passa a pensar em mãos fazendo sinais. Às vezes o desenvolvimento da linguagem é tão rudimentar que é quase instintivo. Fome, sede, vontade de dormir, essas coisas. Mas o problema que os professores estão tendo com esses alunos é quando um símbolo pensado leva a mensagem de preconceito na mente do indivíduo. Um sinal muitas vezes inocente pode ser imaginado numa mão elitista branca com unha de gel. Um surdo de nascença pode sonhar com apenas mãos direitas se cumprimentando e deixando outras mãos fora da ciranda. Uma mão negra, uma mão sem dedo, uma mão calejada. Essa é a verdadeira preocupação do corpo docente da escola de surdos de nascença. Então fica aí essa informação para você. Bom, chega de perguntas. Foram enviadas muitas perguntas e obviamente eu não tenho paciência em responder todas. Mas se você quiser mandar a sua pergunta, o Instagram Chá com o Pimenta estará disponível 24 horas por dia para receber a sua mensagem e lhe entregar uma senha de espera. Hoje é dia 8 de janeiro, estamos começando mais um ano cristão, estamos também no meio do ano judeu e vamos para o novo ano do calendário chinês, que é o ano do boi de metal. Não esqueçam de ouvir as primeiras rapidinhas do ano, pois já começamos fortemente com a lição de autocontrole do Jefferson, que nos explica por que a agenda de cômoda nunca vai sair de moda. Um instrumento intuitivo, verdadeiro, com todos os dias alinhadinhos ali, com 6 linhas para você colocar os seus afazeres e 0 anúncio. E o Wallace? O Wallace em sua rapidinha, que conseguiu com maestria juntar esporte e alvenaria. Assim você pode construir sua própria quadra de tênis e depois alugar. Já por outro lado, o Leandro me deixou perplexo
com a sua rapidinha. Uma história que vai contra tudo que eu acredito. Uma história que me deixa sem alternativas futuras nenhuma. Uma história que não me cabe. Por quê? Porque todo mundo sabe que eu não gosto de carro. E daqui 10 mil anos ainda vai ter carro, senhor Leandro. Eu não acredito nisso. Meus esforços foram em vão. O que me resta é falar do Rapidinhas do André, que foi solidário com a inteligência artificial, mostrando o quanto ela é útil para nós e como retribuímos essa utilidade. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Rodrigues, do Chá com o Pimenta Podcast. E antes de começar ou continuar o episódio, dependendo de onde ele estiver, eu tenho que falar para vocês do nosso patrocinador, que é a Anchor. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos Anchor.fm, ANCHOR.fm, e dê voz aos seus pensamentos, dê voz às suas ideias. Crie você mesmo o seu próprio podcast. E agora, vamos para o episódio.